Queremos cumprimentar todos com a paz do Senhor. É com muita alegria que nós damos início a mais um trimestre, segundo trimestre de 2023. Estudaremos durante 3 meses exatamente o relacionamento em família, superando desafios e problemas com exemplos da palavra de Deus. Estudaremos hoje a lição de número 1, quando a família age por conta própria. Aqui vamos ver o episódio de Abraão e de Sara, a promessa de Deus sobre o casal, e eles, por um momento de crise na fé, eles fazem a sua própria vontade. Quando a família age por conta própria. O nosso textuário, na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e chamarás o seu nome de Isaque, e com ele estabelecerei o meu concerto. Deus sabia que tinha que ser de Isaque. É a semente que não deve mudar. Por que Deus prometeu que vai nascer Isaque? Porque vai ter que vir o Salvador do mundo. E o Salvador do mundo está profetizado em Gênesis 3:15, a semente da mulher. E a semente da mulher, ela tem um caminho a percorrer. Veja, lá em Gênesis, a semente de Eva. Depois, Sara. Entendeu? Mais na frente, Maria. Onde é que vai sair Jesus? De Maria. Entendeu? Então, Sara vai ter que trazer um filho chamado Isaque. Então, Isaque, olha, não tem Abraão de Sara? Filho Isaque, depois Jacó, depois as 12 tribos, aí depois no finalzinho lá, das descendências, Novo Testamento, nasce uma mulher chamada Maria. Gênesis 3:15, a semente da mulher, ela vem de Sara, vem de Eva, passa por Sara e passa por Maria. Lembra do episódio quando um dos filhos de Jacó quis dar os seus filhos a Tamar? Lembra de Judá? Deus não matou os 2 meninos? Porque não queria dar semente a Tamar. Deus sabia que Tamar vai gerar filhos. E vai contar na descendência. Por isso que Deus prepara Tamar para Judá, a fim de coabitar, e de lá vêm 2 filhos, e entra na genealogia de Lucas e Mateus. Vocês observam que os 2, Pérez e Zerá, um entra na genealogia que vai trazer Jesus, é o Pérez, o Zerá não é contado, e assim, veja, Judá, Jacó, Isaque, Abraão. Voltando à fita. Verdade prática. Quando o ser humano se precipita a respeito dos planos de Deus, as consequências dessa ação são inevitáveis. O nosso texto bíblico em classe, Gênesis capítulo 12, Gênesis capítulo 16. Estudaremos 3 tópicos. Deus faz promessa a Abraão, o encontro com Deus de Abraão. Veja a diferença aqui. Mais na frente nós vamos ver a interferência no plano de Deus. No último tópico estudaremos sobre as consequências de uma decisão precipitada. E nossa aula extra de reforço do nosso Zap, estudaremos exatamente o conteúdo deste assunto, que é chamado de subsídio da nossa EBD. Gênesis capítulo 17, versículo 4, começando a aula. Deus firmou a Abraão, dizendo: eu estabelecerei contigo o meu pacto, e serás pai de uma multidão. Então Deus baixa o nível para começar com o Abraão. Veja que Abraão, pai exaltado. Então baixa o nível para poder ele ser pai de multidão. Abraão. Olha o significado do nome. Verso 5. E não mais serás chamado Abrão, mas Abraão.
pai de uma grande multidão. Essa troca de nome pelo nosso Deus, o nosso Senhor, nosso Deus, lá no Antigo Testamento, falando a Abraão, esse novo nome equivale a uma nova vida. É por isso que vai nascer Isaac, porque Deus está moldando o caráter de Abraão, porque o nome saindo de Abrão para Abraão significa um novo nascimento nos dias de hoje. Jesus falou para Pedro, tu serás chamado Pedro. Ele era chamado de Simão. Tu serás chamado de Pedro. Então Deus está aqui mostrando no nome de Abrão, para Abraão, o grande poder da fecundação, porque ele será pai de uma grande multidão. No capítulo 17 de Gênesis, verso 15, Deus muda o nome de Sarai. Ele tira o i, Sarai, ele tira o i e deixa só Sara. Aqui a mulher contenciosa com o i, e aqui é uma mulher, olha aí, uma princesa. De contenciosa ao i para a princesa. Amém? Então percebe-se o seguinte. Olha aí, por que essa transformação de Abrão para Abraão, de Sarai para Sara? Porque o menino vai nascer. Se o menino vai nascer, é fruto do Espírito. Então o Espírito começa a trabalhar na vida de Abrão e na vida de Sara. Então Sara é confirmada como a mulher do pacto. Não pode ser Agar, não pode ser... Veja, mais na frente nós vamos estudar na próxima lição sobre Esaú. Não pode ser mulheres estrangeiras. A gente vai ver que Esaú casou com mulher estrangeira. E se deu mal. Abraão gera Isaac com 100 anos de idade. E esse filho é um filho brilhante. Todos os filhos que nascem a partir dos 100 anos, biblicamente de Gênesis, veja lá, eles são filhos brilhantes. O que é isso? É porque esses filhos, eles vão servir aos seus pais e vão ser pais também. E todos os filhos que vão servir aos seus pais por muito tempo, eles também serão considerados pais de filhos brilhantes. Amém? Glória a Deus. Então veja, 100 anos é a média da geração dos melhores ancestrais. O segredo da bênção de 100, conforme Gênesis 11, verso 10, quem gerasse com 100 anos receberia a bênção de 100. Veja lá o texto de Gênesis 11, verso 10. Isso explica o tempo de Deus na vida de Abrão. Está escrito que para nascer Isaac, o tempo da espera era o tempo de vida que Deus havia estabelecido. Então Sara não estava estéril. Entende? Apenas Deus tinha fechado a madre. Para o tempo certo, Deus abriu a madre. Então ela não era estéril. Deus havia fechado e depois abriu. É como uma prova, simplesmente assim. Em Sara, nós vemos que, veja aí, como ela tinha a esterilidade, Ismael vai nascer fruto do desespero, podemos dizer, precipitação, como está na lição, vai nascer de Agar com Abraão. Abraão gera Ismael com 86 anos. E ele não é contado na genealogia. O coração de Abraão está dividido entre Sarai e Agar. Entende? E Deus não considerou Ismael como herdeiro de Abraão. Gálatas capítulo 4, versículo 30. Lança fora, pois, Agar, a escrava, e também seu filho Ismael. Porque de modo nenhum o filho da escrava herdará com o filho da livre. Nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Nada que
está relacionada à nossa vida com a carne, terá galardão no céu. Nada. Todo fruto da carne será queimado. Por isso que naquele grande dia, os que permanecerão com seus galardões serão provados no fogo, e somente os que foram feitos mediante o Espírito de Deus na vida daquele homem ou daquela mulher serão aprovados por Deus. Abraão tentou com Agar, mas Deus disse: não, é Sara. Por várias vezes, Deus havia dito: vou dar um filho. E disse para Sara: vai ser mãe de nações. Tu vai ser pai de multidões. Mas só que demorou a promessa. Essa demora foi como que provando o depósito de azeite, como aquelas virgens loucas que não tinham depósito para colocar na lâmpada e a lâmpada continuar acesa. Então Deus estava provando a fé de Abraão pelo tempo. O tempo determinado por Deus nos ensinará que somente quando Deus nos guarda, não é vão a vigilância da sentinela. Se Deus nos guarda, isso não significa que você não é ou não deve ser vigilante. A vigilância é fruto da fé. Vigiai e orai para que não caias em tentação. Então Deus nos guarda da infidelidade. Mas eu tenho que perseverar com os atributos de Deus na minha vida, de fidelidade e de fé. Glória a Deus. Sabe o que é isso? É que às vezes as pessoas dizem: Deus nos guarda. Eu vou deixar as portas abertas, tem que manter fechadas. Isso é vigilância. Então Deus vai guardar mediante a sua vigilância, entendeu? É diferente quando por acaso ou por acidente as coisas acontecem. Aí Deus, nesse momento, ele vê, presciente e abençoa como guarda de Israel. Porque Deus, ele requer que nós vigiemos, que sejamos soldados para lutar, como sentinela. É ele que nos guarda. Amém? Deus guarda o nosso matrimônio se nós vigiarmos. Isso aqui é importante. A vigilância é que torna o matrimônio a prova de fogo. Exatamente isto. Sem deixar brecha. Glória a Deus. Isto quer dizer que na hora da invasão do inimigo, veja, temos as ajudas de Deus pelas armas de Deus. Nós não vencemos por nossas armas. Nós apenas deixamos que o Senhor nos utilize com as suas próprias armas. E sem as armas de Deus, é vão a nossa vigilância. Por isso que está escrito: se Deus não guardar a cidade, em vão guarda o sentinela. Então primeiro Deus guarda, mas ele diz: vigiai e orai. Ele não deixa que você dê bobeira. Ele diz: abre o olho, cuidado, fique de pé, fique de prontidão, fique na torre. Então Deus falava do tempo de vida, que é o tempo da visitação de Deus, no dia do nascimento de Isaac, no qual Deus vai liberar a madre. Sara vai gerar, no tempo áureo de ouro. Esse é o tempo de Deus. A gente quer tudo na hora. Tem que ser nos dias contados, como a gente deseja. É o tal de imediatismo. Tem que ser hoje, essa semana. Não pode passar desse mês. Deus fechou a madre como prova de fé, até que viesse a visitação de Deus na vida de Sara. Deus chamou Abraão, veja, Deus chamou, mais uma vez, Abraão, ele chamou de Abrão para cá, ele mudou o nome, Abraão. Então essa mudança aqui
ele já tinha 80 anos de idade. Então passou muito tempo para Deus mudar o seu nome. E a gente tem que perceber isso. Porque quando a gente está com pressa, Deus se atrasa. Quando a gente se atrasa, Deus tem pressa. Deus trabalha ao contrário de nós. Viu? Isso é visto lá no caso de Marta e Maria, quando estavam esperando Jesus. Marta queria Jesus naquele dia, que Lázaro estava doente. Mandou carta. Jesus demorou ainda 4 dias para chegar. Quando a gente tem pressa, ele atrasa. Para Abraão, o poder para gerar estava exatamente ligado ao seu caráter. Não seria possível a realização da bênção sem Deus moldar o caráter de Abraão. No capítulo 17, mostra que Abraão havia tido um filho com Agar, Ismael. Veja que o menino cresceu e somente depois de 13 anos de idade, aproximadamente, entre 13 e 14 anos, este foi o tempo de sofrimento de Sara. Para Deus abrir-lhe a madre e ela gerar Isaac. A gente vai ver esse período de sofrimento de Sara, desde a saída, trazendo Ló, a peregrinação, a descida para o Egito, o Abimeleque, o faraó, as distâncias pela peregrinação. Tudo isso, Agar, Ismael, fazendo com que Sara sofresse esse tempo de vida que ela teve. E muito desse sofrimento a gente percebe que foi por precipitação. Alguns precipitados conhecem Agar antes de Sara. Os precipitados conhecem primeiro Agar. Porque ele casa com 18 anos e não dá, vai para a segunda, não dá, vai para a terceira. Com 40 anos ele fica com uma para até morrer. Então, se ele esperasse o tempo certo para o seu casamento, ele não tinha passado por 4, 5 casamentos anteriores. Então, a imprudência, veja como está escrito na nossa lição, os precipitados, eles ficam com Agar antes de Sara. Vice-versa. Isso também serve para todos. Os outros esquecem da sua Sara. Ela está dentro do seu regaço, dentro da sua casa, mas vive passando meses fora por causa do trabalho. Tipo de Abraão, que peregrinava, a gente vai ver isso, que ele ficava distante de sua esposa por causa da ordem da peregrinação, e a sua esposa já cansada. Viveu em um certo lugar, e Abraão viveu em certo outro lugar, em Beceba, por causa da peregrinação. E ele só veio em certo dia, quando Sara morre, ele vem visitar, já ela morta. Quer dizer que eles já estavam separados nesse período. Não por infidelidade, mas pela circunstância da vida. Isto também foi um prejuízo muito. Por quê? Porque vocês sabem que Sara passou por grandes decepções com seu marido. E uma delas também lhe chocou bastante, foi a entrega do seu filho, mesmo sabendo que Deus estava provando. Veja a prova de Deus pedindo Isaac. O fruto do sonho de uma mulher, agora sendo entregue no altar. Tem que entender como é isto, meus irmãos. Deus provou a Abraão. Que prova, que vida de provas. Sara gera no tempo da vida. Gênesis 18, versículo 12. Enquanto Abrão confessou que ela havia envelhecido. A pior coisa é chamar a esposa de velha. Porque elas sempre contam a sua idade para trás. Se tem 39 anos, se disser que tem 40, o marido passará um prejuízo de 7 meses e olhe lá de jejum. O que é isso? É que isso é coisa da mulher tentar resguardar a sua beleza
na velhice. Elas querem se apresentar com 35, tendo 40. Isto é coisa das mulheres. Então veja, Abraão confessou que ela havia envelhecida. Está velha. Veja que o choro do útero dela parou, que é a menstruação, que é o costume das mulheres, como diz a Bíblia, por não haver sido fecundado. Então, Isaac vai nascer depois que ela passa pela menopausa. Mais um desespero. Por isso que Abrão, Sara ri da circunstância da idade, que está amortecido o ventre. Também Abraão está amortecido pela idade, 100 anos. E o útero não chora mais, porque não há como, há muito tempo não foi fecundado. Quando Abraão nega que Sara seja sua mulher por 2 vezes, Sara ainda era atraente e bela. A Bíblia fala sobre isto. Outro homem, além de Faraó, chamado Abimeleque, afeiçoou-se por ela e levou ela para a sua casa. O perigo que estava rondando, que era a serpente, brigando contra a semente da mulher. Gênesis 3:15. Lembre sempre de Gênesis 3:15. Isaac não pode vir de Abimeleque. Por isso Deus furiosamente desceu e apareceu a Abimeleque e disse: se tocar em Sara, você morre. Nesses dias Deus havia tirado a esterilidade de Sara. Sara estava no período fértil do milagre, porque Deus havia abrido a madre. Olha o perigo. A luta espiritual é contínua, meus irmãos. Veja como Satanás lutava para destruir a semente de Gênesis 3:15 de Sara, a semente da mulher. Sara, nesses dias, estava tremendamente fértil e Isaac vai ser gerado. Então Deus vai ter que preservar a vida sentimental de Sara para poder entregar nas mãos de um homem certo, que é o seu marido. Os Abimeleques atuais são contra o plano de Deus. Eles são impostores. Eles vêm como Satanás para destruir o propósito e o plano de Deus. Quantas Saras hoje não estão nas mãos de Abimeleque? Quantas? E quantos não são os Abraãos que estão nas mãos das mulheres estrangeiras do Egito, chamada Agar? Então, meus irmãos, Abraão, veja lá, capítulo 20, verso 1. Em Gerar, ele mente e faz com que sua esposa seja mentirosa, dizendo: diga que é minha irmã. Isto foi causando trauma, meus irmãos. Não foi só isso, não. Nós vamos conceituar cada trauma. Ló foi um trauma. A mentira de dizer que é minha irmã também foi um trauma. Causará desconfiança entre os dois. Então, Abimeleque toma Sara. Deus entra em sonho: tu serás morto por causa de Sara, porque ela tem marido. Então, nos dias da fertilidade de Sara, Abraão entrega a mulher. Como é que pode? Que interesse tinha? Mas Deus castigará este ato. Mas Deus fere o rei e todos os homens de impotência sexual. Foi Deus ferindo, irmão. Preservando. Isto quer dizer que Abimeleque broxou. Deus castigou com impotência. E Sara ficou livre pela segunda vez. Faraó não levou, mas Abimeleque levou ela para a cama. Deus não iria entregar sua bênção nas mãos dos inimigos. Então a luta de Gênesis 3:15 foi Deus quem disse: é minha. Eu farei inimizade entre mim e ti,
Então a inimizade entre Sara, a mulher, e Abimeleque, Satanás, Deus havia tomado a questão em Gênesis 3:15. É minha esta luta. E por isso que Deus entrou na questão. Amém? Abraão, debaixo das promessas de Deus, ainda queria impor as suas normas de seguranças carnais. Gênesis 21, nasce o filho dos sonhos, Isaque. Agar e Ismael são expulsos da sua herança, da herança de Isaque. Versículo 9. Ismael atormentava Isaque. Esse aqui é que está a questão. Tacava o dedo no olho do menino, dava cascudo no menino, empurrava o menino, enfim, era um tormento na vida de Isaque. Isto representa o homem carnal, o Ismael. Só que o menino, Isaque, ele é pequeno, vai crescer. Quando ele estiver grande, eu quero ver se Ismael vai bater no menino. É fruto do Espírito. Isaque é fruto do Espírito. É que nem você está cheio do Espírito de Deus. Vem prostituição, ela vai ter que recuar, porque você tem o fruto do Espírito de Deus. Ele está sendo maior, porque você deixa ser enchido pelo fruto. Glória a Deus. Veja capítulo 23, versículo 1. A morte de Sara. Veja que ela morre no lugar chamado Kiriat Arba. Leia aqui, ó, o lugar onde ela morre. Enquanto isso, pela peregrinação, Abraão está lá em Berseba. Veja que o afeto, sentimento amoroso, nesse período de morte de Sara não existia mais. É uma vida difícil, na verdade, porque a ordem de Deus é para peregrinar, mas vai chegar um momento, como nesse caso, ela ficou e Abraão foi. Isso já foi depois da entrega de Isaque no altar. E depois de Sara, Abraão conhece sua nova esposa, porque ele é viúvo, Quetura. Então, Abraão gerou o seu primeiro filho e único, com mais de 50 anos de idade. Enquanto Quetura, que vai vir no capítulo 25, 26, ela vai dar 6 filhos a Abraão. Veja a diferença de Sara para Quetura. Veja, tamanho era a fertilidade de Quetura. Versículo 2, anote aí, meus irmãos, 23, verso 2. Enquanto ela está no lugar chamado Kiriat Arba, então veio no verso 2, ó, veio. Então Abraão não estava no lugar onde ela estava morando. Então estavam separados, não por infidelidade. Lembra de Moisés? Ele não foi salvar o povo do Egito? Cadê a mulher dele? Não foi. Ele só vai receber a mulher dele já depois, quando ele vem para o deserto com o povo, e que seu sogro Jetro leva ela. Isso é uma outra história. E depois da Zípora aparece a mulher tipo de Moisés. Depois eu falo sobre isso. Vamos lá. O negócio é Sara e Abraão e Isaque. Mas é sobre família, nós vamos chegar lá. Amém? Veja aqui a separação. Toda separação há sofrimento, mesmo que ele não seja por infidelidade. O marido vai para outro país ou vai para outro lugar que passa 1 ano, 2 sem a mulher e vice-versa. Isso é uma separação. Não pode acontecer. Isso causa desgaste,
sofrimento. A Bíblia fala sobre os dois ser uma só carne. Dá para os dois ir? Então vão. Não dá? Chega a hora de falar com Deus. A realidade de hoje, pessoas casadas com 60 anos de casamento, por exemplo, tem 80 anos, mas elas abrem a boca. Eu tenho 60 anos de casamento. Mas desses 60 anos, só 2 anos foram em comum acordo. O resto, de brigas e contendas. Outras pessoas dizem 50 anos de casamento, mas só tem 1 mês ou, olhe lá, 6 meses de alegria, de felicidade. Esses são os casamentos da atualidade. Sem falar daqueles que duram pouco tempo, por várias circunstâncias. Sara gostou muito desse lugar, viu? Por ter natureza, cântico dos pardais, uma beleza. O nome do lugar que ela morava, veja lá, Gênesis, voltando aqui, ó, 13, versículo 8. Abraão aqui viveu com ela, nesse período aqui, ó. Os dois moravam nos carvalhais de Manre. Sara gostou muito desse lugar, irmãos. Abraão era peregrino. Ele tinha que sair e andar. A esposa sabe compreender? Será? Mesmo sendo a ordem do Senhor? A verdade é esta, o que eu vou dizer. Lembra de José e Maria? Mesmo grávida, coloque ela no burrinho e vai. Bota ela junto com ele. Nem que ele vá a pé. E bote ela em cima do jumentinho, grávida lá. Tem que levar, meus irmãos. Não pode separar. Tem que levar. Dá seu jeito. Abraão era peregrino. Sara por muitas vezes foi ferida e ficou calada. A descida ao Egito, isso lhe causou muitos traumas. Lhe custou uma ferida matrimonial. Resultado da incredulidade de Abraão. Devido ao egoísmo de Abraão. Diga que é minha mulher para tentar se salvar. Usar Sara para alcançar benefícios. A mentira diz, diga que é minha irmã. Isso vai causar a perda da confiança. O egoísta só pensa em livrar-se a si mesmo. Não está nem aí para o coração dela. O que vai acontecer com ela? Abraão pensava nele, não estava nem aí se Sara se daria bem. Então, não importa se Sara seja prejudicada, segundo a cabeça de Abraão. Eu quero salvar a minha vida. Veja uma nova ferida no matrimônio. Abraão tinha um amigo. E era o seu próprio sobrinho. Isso causa ferida, meus irmãos. Se são dois, vive os dois. Não saiu da casa dos pais? Então para que morar com a sogra? Até os filhos que a gente tem, irmão, vai chegar a idade de maturidade deles que vão ter que sair de casa. E eu vou ter que ter um sobrinho dentro de casa por quê? Para dar confusão? Para dar pitaco? Para você estar debaixo de críticas? Você tem que cumprir o papel de Gênesis 2:24. E serão os dois uma só carne. Vão viver, vão sofrer e vão se amar. Por que que o sobrinho não poderia ir? Porque aquela velha questão é colocar o filho no meio do casal. O filho tem que estar do lado. Então Ló não poderia estar ali roubando tempo oportuno, porque levando para o lado atual deste mundo, é os amigos de farra.
que leva o marido para os campos, para as farras, e as mulheres ficam só. E ela tem direito de reclamar, e muito direito. Sara é desprezada, com certeza. Ela fica quase invisível. Sabe por que isso acontece? Porque Deus não chamou Ló. Deus chamou Abraão. E Deus sabia que ele tinha que sair da sua parentela. Sai do meio da tua parentela. Ló não pode ir. Vai causar muitas tristezas, discussões entre Sara e você. Então, o mesmo problema acontece hoje quando moramos com o sogro e com a sogra. O homem deixará seu pai e sua mãe. Tem que ser homem, meus irmãos. Dá um jeito, aluga uma casa. Tem dinheiro, compre a casa. Primeira coisa que eu fiz. A casa. Primeira coisa. Depois casei. Essa questão não é para todos. É com dificuldade. Tem que ser um Pedro. Tem que ser doido, entre aspas. Ah, eu tenho que pagar a vida inteira. Mas você está morando na casa e é sua. Tem que ser homem. Ou vai viver debaixo de críticas, sogro e sogra. Até os filhos em fase adulta saem de casa. Ló, ao se separar de Abraão, levou parte que cabia a Sara. Aqueles bens de Ló, aquela riqueza de Ló, não era para ser de Ló. Se o Ló não tivesse ido, de quem era? Sara. O sobrinho que criou o problema. Como assim? Ele foi preso. Vocês sabiam que o Ló foi preso? Lembra da guerra dos 5 reis contra 4 reis? E Abraão teve que soltar Ló. Uma confusão. Ele foi com 18 homens, 318 melhor, para poder salvar Ló. E ainda mais, quando ele tomou os despojos da guerra, ele teve o primeiro encontro com um sacerdote de Deus chamado Melquisedeque. E o que foi que aconteceu? Ele dizimou. A Bíblia diz que ele deu o dízimo de tudo. Significa que Ló também estava roubando essa parte dos dízimos. Porque Abraão estava entregando a pessoa errada. E quando ele se encontra com Melquisedeque, Melquisedeque recebe os dízimos de Abraão. Depois que ele conquista de volta os bens que estavam em Ló. Entende? Como é que Deus faz? Os bens vai para Ló, tem um problema, vai preso, e agora Abraão consegue tudo de volta. E dizima na vida do homem de Deus chamado Melquisedeque. Veja, nova ferida no casamento. Não quis mais peregrinar. Tinha que montar no jumentinho e levar ela. José não levou Maria? Tem que levar. É a nossa carga. É. Sara gostava muito de morar nos cavalos de Manhem. 13 e 18 de Gênesis. Era uma benção o lugar. Como Abraão vive de peregrinar, vai morar em Berseba. Tinha que ir para Berseba, irmão. Tinha que ir. Sara não tinha lugar fixo. Por isso, para ela, se cansou. Vai só. Eu fico aqui. Pode ir. Estou bem. Nova ferida no casamento. Veja. Abraão rindo dela. Riu da sua mulher. Da incapacidade. Como ela tinha de esposa. Gênesis 17, 16 e 17. Deus diz que vai dar um filho a Sara e que ela vai ser mãe das nações. E Abraão no seu coração rindo. Ela é uma velha no coração. Não vai dar filho não. Tem 90 anos. Ela só tinha 87 nesse dia.
É terrível, né? Gênesis 17, verso 18 a 19. Deus disse, vai ser de Sara. Esta é a mãe de Isaac. Abraão dizia, não pode ser Agar? E Ismael, não pode ser? Veja que um homem de fé em crise. É terrível, né? Quando a fé entra em crise. Será que a gente não tem essas crises na nossa fé? Somos homens semelhantes a Abraão. Nova ferida no casamento de Sara. Ela era estéril. Entre aspas. Veja que prova. Deus livrou Sara da esterilidade. Veja que aos 89 anos, Sara já, depois que Deus visitou, estava fértil. Abraão entrega no tempo da fertilidade aos inimigos. Que perigo. Deus de olho, não vai dar certo esse negócio. Eu tomo a briga, eu tomo esta briga, eu castigo Abimeleque, todos esses homens e os animais. Veja aí Gênesis 20, verso 6. Estava tudo pronto. Abimeleque pronto para Sara. Dormiu tudo nele, por causa do castigo. Ele dormiu literalmente e dormiu tudo nele, em potência. Deus impediu Abimeleque de pecar. Por isso que aos crentes, o Senhor Deus garante que o pecado não terá domínio sobre nós. Sabe por quê? Porque Deus tem uma promessa. E se Deus tem uma promessa, Ele entra na briga por nós. E na hora do pecado nos dominar, Ele toma a questão, castiga os seus inimigos para preservar a semente que está em nós. Semente da vida eterna. Então Deus fere Abimeleque dentro do âmbito de intimidade. E a intimidade ela é igual para todos. Órgão genital, masculino e feminino, todos têm o mesmo prazer. Tudo é igual para todos. E a cegueira aqui é que há o tal de machismo. Sempre os homens querendo conquistar mais mulheres. Este é o machismo. A peregrinação também foi algo difícil para Sara. Porque ela tinha que ter a cobertura, mas o marido não estava perto. Ela morre, e cadê a cobertura? Ela morre sem a cobertura. Como ela morreu? Abraão não estava por perto. Há muitos líderes e pastores que ficam 5 meses longe da esposa. E acontece algo inesperado. E aquela mulher que pecou, Deus vai imputar na vida dele esse pecado. Como imputou na vida de Abraão o pecado da mentira. Viu? A mulher, ela está debaixo do marido, e o marido debaixo de Deus. Entende? Se a mulher está pecando por causa do marido, Deus tomará as dores no marido. É assim. Porque Deus tem autoridade sobre a cabeça. Por isso que quando o pecado entrou no mundo, não entrou por Eva, mas Deus disse que foi pelo homem. Que ele vai tomar as dores pelo cabeça da raça. Amém? Para encerrar, veja. Já depois que Isaac passa pelo altar, quando Deus prova Abraão, capítulo 22, verso 19, o lugar de morada de Abraão, na verdade já Abraão, ele foi morar aonde? Em Berseba. Ele peregrinou e foi morar ali. Capítulo 23 e 2, e morreu Sara em Kiriat Arba. Olha os dois lugares diferentes. Por isso que ele veio de Berseba até Kiriat Arba. Mais uma vez, anote aí. Gênesis
22, verso 19, isso aqui é o lugar de Abraão, o Berseba, certo? Aí depois Gênesis 23, veja aí, verso 2, aqui é o lugar de Sara, certo? Como é o nome do lugar? Kiriat Arba, está escrito. Veio Abraão lamentar e chorar por ela. Então estava separado na hora da morte. Não é triste? Muito triste. Muito triste. Nem que seja no jumentinho, leva. Abraão permaneceu fiel, mesmo distante, mas não evitou o afeto. Quem está distante é o contrário daquele que traz o afeto, o carinho, a intimidade. Depois do evento de Isaac no altar, faltou o romantismo natural, com a sua ausência. José não deixou Maria só. Capítulo 23, Sara morre. Capítulo 24, Abraão é abençoado. Capítulo 25, Quetura entra na história. Tudo isto mostra que na família não pode agir por conta própria, porque muitos malefícios acontecerão na trajetória. Que Deus nos guarde e que o Espírito Santo de Deus, trabalhe contra a nossa própria vontade. E como Paulo diz, não diga mais eu, mas diga o Senhor. Amém? Não faço mais eu, mas faça o Senhor. Não pense mais eu, mas pense o Senhor. Que a nossa vontade esteja presa e que a vontade do Senhor prevaleça. Deus abençoe e Deus te guarde. Estamos preparando novas aulas e enviaremos durante o decorrer do trimestre. A paz do Senhor, obrigado a todos vocês. Amém.